Porque tem muito assunto em pauta hoje. Desde sexta-feira, quando a gente ligou a televisão, naquele horário nobre, nós nos deparamos com a nossa presidente, dando aí uma satisfação pra gente, né, sobre tudo o que está acontecendo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom Tudo dia. bem, querido? Tudo ótimo, Tudo. E você? Enquanto a popularidade da Dilma está diminuindo, a gente viu aí que caíram números, né? A sua está aumentando cada vez mais, doutor Eduardo. As pessoas estão mandando e-mails elogiosos aqui, gostando muito da sua análise a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil, viu? Eu sempre falo com o coração e, obviamente, a gente tenta traduzir aquilo que é o sentimento da população. É o que né? muita gente gostaria de falar também, não tem um lugar, muitas vezes, ainda mais abrangente como esse, né? Mas é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Eu acho que é isso que é importante, né? Você externar a sua opinião, independentemente de se as pessoas gostam ou não gostam. Não, exatamente. Enfim, eu acho que isso que é importante. Democracia é feita disso, né? De divergência de opiniões e discussão de ideias. Essa é a verdadeira manutenção da democracia, porque se for impedido de falar aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aí, obviamente, você não está expressando, nem sendo verdadeiro, que é o que a gente precisa. Hoje, né? Hoje, você tem que afastar, você tem que refutar a mentira, né? E falar o que a sociedade quer ouvir, sobretudo o que a sociedade está sentindo, né? O sentimento, a tradução do sentimento da sociedade. Exatamente. Lógico. Bom, a respeito do que nós ouvimos na sexta-feira à noite, do depoimento da nossa presidenta Dilma Rousseff, o que você acredita disso tudo que a gente consegue aproveitar e o que você acredita que vai ser realmente colocado em prática do que foi prometido? Na sua opinião, ficou como promessa de campanha para acalmar os ânimos um pouquinho ou você acredita realmente que mudanças significativas virão? Primeiro, a presidente perdeu a oportunidade de se aproximar do povo. Eu acho que esse pronunciamento ele tinha que ser direcionado e que se aproximasse de forma efetiva de um sentimento do povo. Eu acho que ela se distanciou mais ainda com esse pronunciamento. Achei que o pronunciamento foi um desastre. Eu acho que o pronunciamento devia de ser de uma forma mais direta para a sociedade, né? Ela passou uma mensagem, mas passou a mensagem dizendo que não vai tolerar nenhum tipo de vandalismo, não vai tolerar. Isso, na verdade, mostra a prepotência de uma presidência da República. O que isso é muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, cada vez que você determina ou cada vez que você se manifesta dizendo que eu quero ordem, ou seja, não vou admitir, como é a fala dela mesmo, não vou admitir baderna, não vou admitir, isso, na verdade, impõe, ou seja, são os primeiros passos de uma ditadura, né? E mais ainda, né? Ou seja, dá uma orientação para os governos dizendo que não queremos as pessoas se manifestando, não queremos que as pessoas expressem a sua vontade, né, de mudar um país como o nosso, né? Nós passamos praticamente 2 décadas esperando que o país melhorasse, né, que o país pudesse tomar o rumo certo, que pudesse se solidificar a questão da democracia, né, do Estado de Direito de um país. E isso, de fato, não aconteceu. Nós tivemos alguns avanços, entretanto, não foram suficientes para poder conter essas manifestações. Então, eu acho que ela perdeu a oportunidade de se aproximar da população, né? Não adianta você chegar simplesmente passar um recado, como os policiais, por exemplo, de Minas Gerais, pediram para que os pais tirassem os seus filhos das ruas em decorrência da violência. Isso, na verdade, não é correto, né? Ao contrário, vamos fazer o inverso, que os pais também possam participar junto com os seus filhos, né? É óbvio. Então, realmente, eu particularmente não gostei de nada que ela deveria ter falado, ela não falou. Eu tive a impressão também que no primeiro minuto, eu não tenho certeza de quanto tempo durou, foram o quê? 5 minutos, 10 minutos? Mas, aproximadamente isso. Os primeiros minutos, ali, os primeiros momentos do pronunciamento, muito pouco se aproveitou, né? Porque ela ficou ali em cima da crítica do que estava acontecendo no Brasil, né? Apoia por um lado, mas não apoia por outro, ficou uma coisa meio ambígua. A presidente da República, ou seja, a presidência, o Estado, o governo federal, estadual e federal, ele tem que primar pela aplicação da Constituição. Então ou seja, a aplicação da lei o exemplo começa de cima, obviamente, né? E o que nós percebemos, porque a própria Constituição diz que deverá aplicar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência do Estado, a publicidade.
sociedade. Se você for pegar ao pé da letra, e que nós vamos fazer isso agora porque é muito chato, né? Mas nós vamos perceber que todas as ações do Estado, eu digo Estado de uma forma geral, nenhuma cumpre efetivamente o que a lei prevê. O que, na verdade, o governo se afasta da própria lei, da própria Constituição. Né? A própria questão o Estado deveria ser processado pela forma como ele trata o povo. Quando fala assim que deverá aplicar a legalidade, ou seja, implementar e, sobretudo, cumprir a legalidade, porque ele fala em cumprimento da legalidade. Não tá acontecendo. Aí, se você vê do outro lado, a corrupção. Né? Ou seja, não tem gente honesta dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, não tem gente honesta nas assembleias, não tem gente honesta dentro das câmaras municipais, ou seja, dentro do executivo você não tem gente. Então, o que acontece dentro do legislativo? Então, o que acontece a questão da própria moralidade, que deveria ser um dos princípios fundamentais do governo e que, de fato, isso não se cumpre. Né? Então, esse é o grande problema. Então, o que acontece? Ela tocou na questão do dinheiro que foi gasto na Copa e que está sendo gasto não só com a Copa das Confederações, mas, sobretudo, também com a Copa do próximo ano. Ela disse que jamais mexeria em recursos que seriam destinados para alguma área importante, para destinar para a Copa, que isso foi dinheiro da iniciativa privada. Então, tem um trecho que ela mesma diz numa frase, ela diz que não foi investido um centavo do dinheiro público, e na frase seguinte diz que esses financiamentos serão pagos pela iniciativa privada e pelos governos. Né? Ou seja, então ela mesma foi contraditória na sua fala. Né? Agora apareceu aí, inclusive, que o governo federal já investiu, já colocou 1 bilhão e 100 milhões de reais na Copa das Confederações. Então, o que acontece? Uma presidente não pode ir para uma televisão e numa mensagem, né, para apaziguar, para poder cumprir aquilo que ela deveria estar fazendo, né, e mentir para a população. E a população é muito sensível a isso, principalmente agora, porque todos os canais estão abertos, todo mundo está se emocionando com o que está vendo, né? Está todo mundo engajado nesse processo dessas manifestações. Então, consequentemente, não pode uma chefe de Estado mentir para os seus, né, para toda uma população, e que de fato ela mentiu. Falou em relação à questão que vai destinar todos os royalties para educação. Não existe esse dinheiro ainda, ou seja, ainda não se definiu. Isso está, inclusive, sob júdice, está discutindo isso no Poder Judiciário, essa distribuição. Esse dinheiro é virtual. Como é que você vai distribuir alguma coisa que não existe ainda? Né? Os estados estão brigando por ele também. Mas não tem o dinheiro ainda, não existe esse dinheiro. Esse dinheiro ainda está para vir, não sabe quando vai começar a chegar. Então, como é que você vai falar para uma população que vai destinar todo o dinheiro do petróleo, todo o dinheiro do royalty para a educação, para a saúde, se efetivamente esse dinheiro não existe ainda? Entendeu? Então, ela tem que falar aquilo que existe, aquilo que de fato ela pode fazer, e não simplesmente criar uma falsa expectativa, mais uma falta de expectativa para a sociedade brasileira. Né? E é isso que as pessoas se insurgem, né? É isso que as pessoas realmente ficam mais indignadas ainda. Nós sabemos que esses movimentos eles cresceram sem uma liderança, mas eu acho que a maior liderança que você possa ter é a indignação. Né? O que lidera essas manifestações é a indignação do povo, né? É essa corrupção exagerada que existe, é desvio de dinheiro público, e você não sabe para onde, aliás, nós sabemos para onde esse dinheiro vai, né? Ou seja, então são esses pontos que eu acho que devem ser colocados, né? Não adianta você simplesmente, a questão do transporte público, vai fazer uma reunião com todos os governos e prefeituras para rever e fazer a questão da mobilidade, ou seja, um plano de mobilidade nacional na área de transporte. Isso já devia ter sido feito. Né? Isso é algo que é para ser feito a médio e longo prazo. Você não consegue simplesmente, no dia seguinte, colocar um transporte público correto, digno para a sociedade de um dia para o outro. O que eu acho muito interessante, avaliando esse pronunciamento da sexta-feira, esse trecho aqui, por exemplo. As manifestações dessa semana trouxeram importantes lições. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações para produzir mais mudanças. Mudanças que beneficiem o conjunto da
da população brasileira. Quer dizer, se ninguém falasse nada, ia continuar tudo igual. É isso que ela quis dizer? É isso que não dá para entender. Quer dizer, precisa realmente o povo fazer tudo isso para eles entenderem o que tem que ser feito no Brasil? E não é meio que assinar embaixo um atestado de incompetência dos governos e toda a inabilidade que eles têm com relação à máquina pública? É a total ineficiência da ação do Estado. É o que eu estava acabando de falar, que diz o artigo 37, ou seja, ele tem que ser eficiente, ele não está sendo eficiente. E um detalhe importante, falar em reduziram, não é que reduziram, na verdade, recuaram com relação ao aumento da passagem. Só que tem uma coisa, a grande pergunta é assim, até quando? Durante o quê? Durante 30 dias, durante 60 dias, durante 90 dias que o governo vai segurar essa situação? Você acha que eles vão se permitir a segurar esse aumento por muito tempo? Não vai, ou seja, eles não vão conseguir fazer isso, eles vão ter que aumentar. Por quê? Porque, na verdade, o buraco do Estado, né, o rombo do Estado é maior do que eles possam, e eles sabem, eles têm consciência disso, né? Então, o que acontece? Não é o problema, o que eles não entenderam ainda é que eles estão batendo nessa tecla com relação ao que o povo quer, né? Já demos, ou seja, os governos estão recuando, estão mantendo as passagens. Não é isso o ponto, esse não é o ponto. O ponto são inúmeras questões que vêm se arrastando durante todo esse tempo, né? Então, não dá para achar que a questão da passagem é o ponto principal. O ponto principal nesse país se chama corrupção. Esse é o ponto principal, porque se você elimina a corrupção, eu estou falando eliminar, é extirpar mesmo, né? A corrupção no Brasil é um câncer que corrói tudo, corrói o dinheiro público. Ou seja, se você for pensar, a ONU saiu com uma informação o ano passado, a corrupção chegou a 200 bilhões de dólares no mundo inteiro e o Brasil é um dos campeões. Então, o que acontece? Então, o problema é você encontrar pessoa séria, pessoa comprometida. O que existe são promessas e nós estamos cansados de promessas. Nossa, tem que ter um comprometimento, entendeu? Tem que ter um comprometimento com a ética, tem que ter um comprometimento com a moralidade, tem que ter um comprometimento com o povo brasileiro. Não existe. Há um afastamento. Eu vou falar para você que, sinceramente, das 3 manifestações, acho que a dela foi a pior, né? Ou seja, entre a Dilma, o Pelé e o Ronaldo, para mim, a dela foi a pior. Porque os dois ainda até justificam, mas a dela, ela é a chefe do Estado, né? Então, esse é o meu sentimento, ou seja, essa é a minha indignação em função do que está acontecendo. Tiveram 2 décadas para colocar esse país nos eixos, né, para ajeitar, para arrumar, para poder dar dignidade para o povo e não deram. E tudo está degringolando, né, de uma forma. E o que eu estou percebendo é que essas manifestações estão gerando outras manifestações, Brasil afora, nas cidades menores também, a gente vê, inclusive, as pessoas agora colocando a sua vontade nas ruas. A gente está percebendo até em cidades como Engenheiro Coelho e tudo mais, eles estão fazendo manifestações contra pedágio, por exemplo, contra tarifas altas. Pessoas que andam ali 2 quilômetros, que moram na zona rural, que tem que ir para a cidade, tem que pagar R$ 4,20 de ida e volta. É um absurdo. Quer dizer, o custo de vida é cada vez mais caro e ninguém tem um retorno disso, porque a estrada continua pista única, mão dupla, né? Então, as pessoas estão cansadas disso, estão realmente querendo protestar. E eu imagino que os protestos não vão parar por aí, né? Olha, o meu sentimento, primeiro, é que não vão parar. E segundo, que eu acho que não devem parar. Claro que não. Né? Eu acho que eles têm que continuar. Em que pese isso nos atrapalha, eu acho que existe um certo retrocesso. Mas para melhorar, às vezes, você tem que realmente passar por esse processo. Não tem jeito, né? Ou seja, os políticos não se manifestam. Os políticos são todos quietos, né? todos eles nos seus buracos, ou seja, e continuam lá dentro, sem se manifestar, sem dar cara para bater. E esperando, né, a vez deles, muitas vezes, para aprovar coisas que, inclusive, estão sendo temas aí das manifestações, como no caso da PEC 37, que deveria ter um arquivamento disso, diante de tantas manifestações. Mas o que eles fizeram nesse momento? Adiaram a votação. Esse é um ponto, a PEC 37 é exatamente a forma de manifestação. A PEC 37 era
tinha que ser retirada da pauta do Congresso por uma única e simples razão. Se já existe na Constituição contemplada de que a polícia investiga, né, o Ministério Público controla a atuação da polícia e que também, de uma certa forma, pode fazer as investigações, ou seja, as investigações com relação aos políticos. Se isso já está contemplado na Constituição, por que mudar isso da Constituição? Não tem que mudar. Essa PEC tem que ser, não ser adiada, mas como você disse, ela tem que ser retirada da pauta, ela tem que ser esquecida, essa PEC. Essa é uma forma que o próprio legislativo poderia responder para a sociedade, dizer, de fato, nós estamos arquivando a PEC 37, ela não é legítima, falta legitimidade em relação à PEC 37. Mas não é interessante para eles, né? É engraçado, a gente vê, engraçado nada, é triste mesmo, ver como eles legislam em causa própria, o tempo todo. Para eles, porque a blindagem é deles, não é a blindagem da sociedade, é a blindagem pessoal de cada político. Eles não querem ser submetidos à investigação. E essa é a razão pela qual eles estão contra, as manifestações são contra o artigo 37. Mas olha, a PEC 37. A gente deixa um recado para vocês, viu? A gente não vai esquecer desse assunto, não. Pode ficar bem tranquilo. O pessoal vai continuar indo para as ruas, vai continuar manifestando a sua indignação contra essa PEC 37 e contra tantas outras situações que estão trazendo descontentamento ao povo. E a gente aqui fazendo o nosso papel na televisão também não vai deixar esse assunto passar em branco, não. Não vamos não. Vamos acompanhar para e passo. Com isso. certeza. E a gente espera você durante a semana para voltar a conversar sobre esse e tantos outros assuntos de grande relevância a partir de agora cada vez mais, né, doutor Eduardo? Se Deus quiser. Contato do doutor Eduardo Leite. Facebook, 500 melhores júris, é isso? Vai me encontrar lá. Pode mandar recadinho, compartilhar, porque nós estamos lá. Tchau. Obrigada, doutor Eduardo. Boa semana para todos. Até. Obrigado. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho? Na volta teremos Marcelo Bandeira com quem? Uma convidada mais do que especial. Mara Maravilha estará com a gente daqui a pouquinho, mas é depois do break. Espero você.